Dessa forma, eu gostaria de apresentar os dois convidados que seguem. O professor Rogério Heisbaert é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense e no curso de pós-graduação de Políticas Ambientais e Territoriais da Universidade de Buenos Aires. É diretor do Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização e possui trabalho acadêmico notadamente conhecido em torno dos conceitos de territorialização, desterritorialização, territorialidade e identidade, demonstrando assim uma afinidade teórico-conceitual com autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Guattari, Milton Santos e outros. É doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Geografia pela Open University, na Inglaterra, onde desenvolveu pesquisa sob a supervisão de Dorin Massi. Durante o mestrado realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rogério foi aluno e colaborador do professor geógrafo Milton Santos. O Rogério vai falar sobre o telecontrole, do telecontrole à ocupação, contenção territorial na metrópole carioca. E, na sequência, eu apresento depois o nosso segundo convidado. Não sabe? Não, tem gente que não sabe. Okay. Fernanda asked me to announce that there is also translation from Portuguese to English available. So those of you that who don't speak Portuguese, please come to this lady here in the front and ask for your device, please. Okay. Rodrigo, muito obrigado. Queria agradecer a organização do evento, especialmente a Fernanda, que manteve os contatos iniciais, e eu vim a conhecê-la pessoalmente apenas hoje. E essas coisas acontecem quando se propõe um encontro com esse caráter transdisciplinar, eu acho muito rico, né? Queria parabenizar vocês também por uma iniciativa nesse âmbito de troca, de intercâmbio interdisciplinar. Mais do que inter, né? Transdisciplinar. E aqui venho eu como geógrafo, né? Uma perspectiva provavelmente bastante diferente daquela que vocês, a maioria, está acostumado a trabalhar, mas que oferece várias interfaces, e eu acho que um dos produtos, né, desse estar aqui com vocês é ampliar esse intercâmbio, essa troca de percepções, né, sobre o espaço e, mais especificamente, no meu caso aqui, o território. Queria agradecer, então, e dizer para vocês que a minha perspectiva, embora possa parecer, né, distinta daquela diretamente vinculada com a questão da vigilância ou da televigilância, ela tem vários momentos de interface, e espero também fazer uma interface com o colega, né, que vai apresentar depois, com uma visão também, né, pela temática do título aí bastante distinta. O território tem muito a ver, né, com o que a gente está discutindo, na medida em que uma das possibilidades, né, de definição do território é aquela colocada por um autor, um grande geógrafo inglês, o Stuart Eldon, que acabou de escrever um livro muito interessante sobre a história do território, em que ele diz, no final desse livro, que o território pode ser visto como uma tecnologia do poder. Então, acho que a gente pode partir dessa ideia, né, embora seja uma ideia muito moldada também por um pensamento, né, que nasce desse contexto inglês e europeu. A gente pode fazer um contraponto, depois eu vou tentar fazer isso no final da minha fala, né, um contraponto a essa ideia de restringir o território a uma tecnologia do poder, principalmente pela nossa realidade latino-americana e mais especificamente brasileira, né, em que o território, além de uma categoria analítica, né, tão difundida, a gente poderia dizer que virou quase uma panaceia, né? Se usa território para tudo, as políticas oficiais, quase todas elas, né, trazem à tona esse termo. Eu mesmo já participei de alguns debates, né, em alguns órgãos de governo sobre a política de ordenamento territorial, né, e outras que utilizam essa terminologia, mas os movimentos sociais também têm a sua leitura, né, do que é o território. E eu acho que isso é muito importante para nós, ter esse olhar, né, e nos como que retroalimentarmos a partir dessa perspectiva também de como que os grupos, né, nas suas lutas cotidianas, né, os grupos subalternos, acionam esse termo território e o que eles fazem com ele. O território também é uma ferramenta de luta, né, mais do que uma tecnologia do poder, nesse sentido mais, às vezes, né, de cima para baixo. Ele se coloca como uma perspectiva também, uma categoria da prática, né, a gente pode dizer assim, queria enfatizar isso,
né? E a gente não pode deixar de dialogar, né? Mesmo que se construa uma bela categoria analítica, né, para efeito das nossas pesquisas, ter esse olhar para como o que está se fazendo a partir da emergência desse termo, né, nas práticas cotidianas e nas lutas políticas desses grupos. Eu coloquei como título, né, e título sempre é muito restritivo, e depois eu percebi que, ao contrário, ele era muito amplo, né, e acabei restringindo um pouco a minha abordagem aqui. Isso que eu estou chamando de ocupação vai ter uma ou outra referência ao que a gente chama hoje da grande ocupação ou retomada dos territórios no Rio de Janeiro, né? Esse discurso também está muito presente nas políticas oficiais, nas ações, né, das UPPs, mas eu queria me restringir à análise desse projeto já de vários anos e que agora voltou à tona, da construção de muros, né, nas favelas do Rio de Janeiro, que é uma forma também de controle, né, numa escala diretamente local, e que voltou à tona, inclusive, com a mídia, né? O Globo, agora há 2 semanas, começou a trazer à tona novamente esse debate que eu pensei que já estivesse superado, né, sobre a construção de muros nas favelas do Rio de Janeiro. E, no fundo, o que a gente vai buscar aqui é uma reflexão conceitual sobre essa ideia, né, que eu proponho, denominada de contenção territorial dentro dessas sociedades que alguns denominam sociedades biopolíticas ou de segurança em que a gente está vivendo hoje. Então, a proposta é a partir dessa questão, né, do território, a partir da ideia de que ele se envolve em várias formas e processos de controle do e pelo espaço, a complexidade desse fenômeno, né, territorial contemporâneo, principalmente frente aos famosos discursos aí da desterritorialização, né, que também estão em voga, conjuntamente com esses, né, das novas modalidades, das múltiplas formas de territorialização, também o discurso concomitante da desterritorialização. E a especificidade, né, desse processo em contextos semiperiféricos de uma sociedade, bem entre aspas, aí, de insegurança, como a brasileira e mais especificamente carioca, através de 2 exemplos, né, o do Centro de Operações Rio, que é tido como um dos centros mais sofisticados, né, de monitoramento, alguns falam até do mundo, e os novos velhos muros, como se fosse quase que um contraponto, né, porque são 2 políticas que ocorrem concomitantemente, né, uma envolvendo, né, esse telecontrole com tecnologias, né, altamente avançadas, e esse outro que parece retomar uma prática territorial muito antiga, né, de construção de muros físicos materiais. Na verdade, a gente pode ver que, né, como fazem parte do mesmo Estado que está conjugando essas políticas, elas têm a sua relação. E aí a gente propõe trabalhar, então, com essa complexa relação entre reclusão territorial, que a gente denomina aqui, né, a partir do princípio territorial dominante nas sociedades disciplinares clássicas, e aquilo que nós propomos denominar de contenção territorial, que estaria mais ligado a esse controle da mobilidade nas sociedades biopolíticas ou de segurança. E, para finalizar, né, mostrando que essa complexidade só pode ser efetivamente compreendida, né, se a gente trabalhar com conceitos também mais que reproduzam essa ideia do movimento e da multiplicidade, né, a ideia de multi e de transterritorialidade. Partindo, então, de alguns pressupostos conceituais, que eu acho importante, pelo menos para quem não é aqui da geografia, né, como é que a gente trabalha com essa inserção do território enquanto um conceito, dentro daquela ideia do Deleuze de falar em constelação de conceitos. Né, esse passeio que a gente pode fazer e deve, né, entre conceitos distintos e que no conjunto formariam aí uma constelação, no nosso caso, geográfica de conceitos. E aí dá para perceber como que na geografia pelo menos 4 grandes conceitos centrais dão conta de dimensões distintas do espaço. Né, e cabe ao território, né, por tradição, desde a origem aí, né, desse termo, quando ele foi proposto inicialmente no século XIX, a partir da esfera do Estado, né, enquanto vinculado à dimensão política, né, a dimensão do poder no espaço. Enquanto que outros conceitos, como lugar, que está relacionado mais à dimensão do vivido, né, a paisagem, hoje é o campo das representações, no passado também tinha uma dimensão mais morfológica, né, mas hoje você tem toda um trabalho na geografia, né, da paisagem no campo das representações, muito mais do que no campo da morfologia física. E o conceito de meio ou ambiente, né, que se voltaria mais para a dimensão natural do espaço, a dinâmica da natureza também contemplada nesse tratamento, né, do espaço geográfico.
Eu coloquei no centro, né, como um círculo também, a questão da região e da regionalização, porque ela envolve uma questão mais ampla, que é a questão da diferenciação do espaço, né, em que medida o espaço se diferencia e quais os critérios que você vai usar para reconhecer essa diferenciação através, então, dos processos de regionalização. E aí entra, claro, também a questão da desigualdade econômica como hoje um dos elementos centrais para identificar essa diferenciação dos espaços. Por isso que eu não coloquei nenhum conceito ali específico da dimensão econômica do espaço, mas que acaba dando conta, né, pela região, que, aliás, é o conceito da geografia que mais tem dialogado com a economia, né, até uma área na economia chamada economia regional. Isso só para um primeiro, né, panorama. E agora, com relação ao território, mais especificamente, alguns pressupostos também que eu acredito são importantes para a gente começar a conversar. O território, para nós, é visto aí como um espaço, então, enquanto visto como a esfera do poder, também a esfera do poder. Num sentido, obviamente, relacional, onde as relações não estão entre os objetos que compõem esse espaço, mas são inerentes aos próprios objetos. As relações como se elas estivessem embutidas nos próprios objetos. Ele só se define, né, por esse conjunto de relações que se inserem no próprio objeto. Uma dessas definições, né, clássicas é aquela que vem também de um autor inglês, o Robert Sachs, que fala do território como controle da acessibilidade. Isso tem uma atualidade muito grande também, né, num mundo tão móvel como o nosso, as tentativas de controle da acessibilidade como forma de se territorializar. Qualquer definição de território, né, que se preze, leva em conta a gente ter um mínimo de consenso sobre o que se entende por relações de poder que estão aí, né, embutidas. E a nossa visão, se aproximando um pouco da visão Foucaultiana, né, de que o poder não é apenas centralizado, não pode ficar restrito, né, à figura do Estado, como aquelas velhas concepções de território que ficavam restritas à visão do território estatal, da fronteira estatal, não apenas hierárquico, mas também difuso e rizomático, na medida em que toda relação social é considerada também como relação de poder, onde a resistência não é o outro do poder, mas um componente, né, constituinte dessa relação. Envolve, portanto, coerção e consenso, né, e cada vez mais uma crescente carga simbólica também do poder. A gente vai ver um pouco isso, né, com a questão dos muros. Uma das interpretações mais correntes, né, aquela que diz que o muro hoje, nas fronteiras, o mundo nunca teve tantas fronteiras muradas, né, em plena era do líquido, né, do fluxo constante, se tem a construção de fronteiras internacionais muradas. Eu não trouxe aqui o mapa, mas muitos de vocês devem conhecer, né, esse mapa das fronteiras muradas no mundo contemporâneo, mostrando que também nessa escala, né, você tem a construção de muros. E isso mostra para nós, então, que esses muros muitas vezes têm um valor mais simbólico até do que concreto, né? Enquanto uma imagem que se passa, e aí, né, você com certeza vai trabalhar com a questão, né, do poder dessas imagens também para se colocar a própria ideia de que o Estado ainda faz coisas, né, de que ele ainda está aí presente. Então, materialmente, né, construindo esses muros, ele mostra e atende simbolicamente, né, uma demanda de determinados grupos que buscam essa ação estatal. O território entra, isso eu já tinha comentado no início, mas é interessante também enfatizar, né, um jogo entre categoria de análise e categoria político-normativa, utilizada nas políticas oficiais, né, que tem a sua especificidade, isso é importante, né, destacar. Não é simplesmente a passagem, né, de um instrumento de análise para o caráter normativo, e ainda a categoria da prática, como que o território é acionado pelos grupos sociais nas suas diferentes lutas, e hoje há muitas lutas que se dão em nome, né, da conquista e da definição de territórios. Por mais polêmica que seja, né, a definição de territórios ainda muito bem delimitados, zonais, que parecem reproduzir uma lógica mais antiga, né, muito foi o que sobrou para muitos grupos sociais, e eles, na verdade, estão lutando por essa definição de territórios com fronteiras claramente definidas. Nós falamos aqui de início, né, que o território pode ser visto como a tecnologia do poder. Se o poder é visto nessa visão mais ampla, que incorpora inclusive uma dimensão simbólica crescente, né, é importante verificar como que esses grupos, no seu cotidiano, né, refazem a ideia de território e traduzem para nós uma ideia também de território não só como dominação, que é um pouco esse território, né, visto pelas políticas governamentais, e no caso específico aqui do Rio de Janeiro, nas políticas de ocupação, da dita, né, ocupação ou retomada de território das favelas pelas UPPs,
e aquele que se dá na prática cotidiana, né, no espaço vivido, né, desses grupos sociais que estão aí localizados. Essas expressões que estão aí nesse slide, eu acho que elas reproduzem, de uma maneira bem clara, essas duas visões, aquilo que eu chamo territórios de dominação frente aos territórios de efetiva apropriação. Aí tomando como referência dois termos do Henri Lefebvre, né, em que ele distingue, na produção do espaço, processos de dominação e processos de apropriação. O chefe do Estado-Maior da PM, né, Álvaro Garcia, uma afirmação dele, não é uma operação de entrada e saída, estamos instalados para dominar o território, está bem explícita nessa ideia de dominar uma parcela do território, prender marginais e devolver à população. O próprio secretário de Segurança, em outra oportunidade, afirmou, mais importante do que prender é retomar territórios. Tiramos deles o que nunca foi tirado, o seu território. Como se fosse, né, claramente essa, né, definição do que é esse território e como se pode fazer essa retomada. Territórios pretensamente muito bem delimitados. Enquanto isso, né, numa das manifestações de resistência que a gente teve aí dentro desse mesmo processo, essa ativista Mônica Simões, durante um movimento que tem uma nomenclatura muito rica, né, que é o Ocupa Borel, depois teve o Ocupa Alemão também, né, que vem desse elo com o global aí, né, desses grupos, né, do movimento Occupy. Ela afirmou, houve um momento em que a própria polícia decretou, né, toque de recolher na favela do Borel, e eles, né, tentando fazer o contraponto, foram para a rua justamente no horário em que a rua deveria estar fechada. Aí ela fala, o projeto de segurança nas favelas do Rio de Janeiro tem como discurso do governo e do secretário de segurança, e a gente viu ali em cima, né, do próprio chefe de Estado da PM, a devolução dos territórios aos favelados. Então, se o território é dos favelados, o território é nosso. A rua é do povo, a rua é nossa. Né? Então, a verdadeira ocupação seria essa, né, feita pelos próprios moradores, defendendo o seu território, não só como um território, né, a ser dominado ou funcionalmente, né, incorporado, mas também apropriado na dimensão do vivido dessas comunidades. Não é demais também lembrar, então, que todo o território está, né, configurado dentro de um contexto, né, geohistórico. Isso é elementar, mas nunca é demais, né, a gente lembrar. Principalmente quando a gente lembra também esse exemplo dos muros. Né? O papel completamente distinto, né, que os muros adquiriram ao longo da história, né, e que em cada sociedade ou em cada civilização foi sendo alterada essa condição, né, que aparentemente, quando você olha, pode ser um muro muito semelhante, né, em vários momentos históricos. Mas como a gente não está trabalhando aqui com espaço absoluto, né, com essa dimensão meramente física, mas com caráter relacional, que relações se travam, né, dentro desse contexto. Eu sempre coloco para os alunos a questão da desterritorialização e territorialização em relação ao muro, que ela reflete claramente isso, né? Quem é que está territorializado efetivamente quando você constrói um muro, por exemplo, uma prisão? Né? A ideia que se passa comum na nossa cabeça é que o territorializado é o que está lá dentro, quando na verdade é o contrário, né? O jogo aí de quem controla quem é que a gente não deve, né, esquecer. E o sentido relacional, então, desse contexto, né, físico do muro, a relação social que está aí incorporada, é o que importa nesse sentido, então, relacional do território. E para finalizar essa parte, né, dos nossos pressupostos aí teóricos mais gerais, e que implicam, né, na leitura que a gente vai fazer da chamada contenção territorial, as distintas práticas de poder e as distintas desterritorializações que estariam em jogo. E aí eu tomo como referência, eu acho que é importante, né, esse trabalho do Foucault, principalmente no livro dele, Segurança, Território e População, que pelo título parece até o livro de um geógrafo, né? Segurança, Território e População, em que o Foucault, eu acho que é um dos grandes, né, filósofos que tem essa preocupação em colocar a dimensão espacial, né, o tempo inteiro está presente na obra dele, e ele, nesse trabalho, né, Segurança, Território e População, acaba fazendo uma analogia, né, de três modalidades de poder, que, claro, estão completamente, né, imbricadas uma na outra, mas ele caracteriza uma especificidade territorial, eu diria, na minha linguagem seria territorial, mas ele só considera o território para a primeira, ainda naquela velha visão de território, né, o Foucault ainda reproduz essa ideia de que o território seria um termo utilizável apenas dentro das relações do poder soberano.
né? Para nós vai muito além, né? O poder disciplinar, obviamente, o espaço disciplinar também seria uma forma, né, de construção territorial, e no biopoder, essa terceira modalidade, né, identificada aí pelo Foucault, que ele caracteriza também como sociedade de segurança, ele utiliza um termo que ele vai resgatar do Newton, que eu acho muito rico, né, que é o conceito de meio, bem diferente daquela proposta inicial que a gente colocou aqui, que é a mais difundida dentro da geografia, né, do meio como essa dimensão mais natural do espaço. A dinâmica da natureza incorporada no espaço sendo traduzida pela ideia de meio. O Foucault vai além, né? Ele diz que meio é o espaço em que se dá a circulação. Ele resgata isso do Isaac Newton nas primeiras utilizações do termo e lembra um pouco, né, a nossa concepção hoje de rede, né, mas mais ampla ainda, né, porque a circulação, a difusão, a dinâmica pode se dar também em termos de área, como se fosse uma mancha de óleo, por exemplo, né, que se desloca. Então, acho que enriquece para nós essa ideia, né, de espaço da circulação, a ideia de meio colocada aí pelo Foucault. E aí é curioso, né, porque enquanto uma sociedade mais tipicamente disciplinar buscava, acreditava, né, na formulação de uma nova ordem, aí o Agamben também nos ajuda, né, a perceber que na sociedade contemporânea, dita por alguns sociedade de segurança, né, o que acabou ocorrendo é, no máximo, você regular a desordem. Eu gosto muito desse termo do Agamben, né, que ele diz que não se acredita mais na formulação de uma nova ordem, mas o máximo que se faz é regular a desordem, e é um pouco isso que a contenção territorial vai fazer, né? Ela vai tentar regular a desordem, separar, como diz o Foucault, as más das boas circulações, né? Fazer um crivo aí seletivo, né, entre os tipos de circulação diferenciadas e, obviamente, né, monitorar esses fluxos, né, e o caminho que eles devem seguir. Quem deve ser estimulado a seguir, quem deve ser restringido na sua mobilidade. A insegurança, então, se torna, nessa perspectiva, né, um modo de gestão da vida coletiva e um princípio fundamental da ação do próprio Estado. E esses exemplos cariocas para nós, eu acho que traduzem de uma maneira bem clara, né, essas tentativas, então, do que a gente vai chamar aqui das diversas modalidades de contenção territorial. A gente tem aqui também uma preocupação em, ao precisar o conceito, né, mostrar essa diversidade de possibilidades de conter fluxos através, né, de uma construção territorial específica. É um jogo, então, né, entre novas e velhas aí, territorialidades. Isso que eu estou chamando, entre aspas, aqui de velha territorialidade seriam os muros, né, e as novas territorialidades, esse telecontrole, principalmente esse sintetizado aí pelo trabalho do COR, que a gente teve a oportunidade de visitar alguns anos atrás, foi em 2012, né, Lívia? Em 2012 aí que a gente fez a visita. A Lívia depois teve um prosseguimento aí para o trabalho dela. E eu vi agora também que o Bruno está apresentando aqui do SIC, né, que fica ao lado, o Centro, né, Integrado de Comando e Controle, que aí é mais mais o setor específico da segurança no sentido estrito, né, militar também, enquanto que o COR ele está ligado também a um órgão diferente, que é a Secretaria Municipal, né, a atuação dele, isso eu queria comentar depois, está restrita ao município. Existe aí uma contenção também, né, física dessa ação do COR, porque ele fica restrito ao município do Rio de Janeiro. Né? Uma das questões que a gente colocou, né, para o engenheiro que nos acompanhou na visita é que toda a região metropolitana ficaria fora, né, desse tipo de telecontrole. E, efetivamente, isso, né, ocorre porque se trata de uma secretaria a nível municipal. Então, aí tem esses jogos, né, territoriais muito interessantes entre a territorialidade clássica do Estado, até onde ela vai, né, porque a administração ainda é feita a nível desses territórios zonais, né, e aquela que se estende além em rede, né, e que aí não vai acabar não sendo incorporada por esse controle colocado pelo COR. Aí é curioso que no próprio folheto que era distribuído, né, na entrada do centro, aparece aí essa ideia que eu denominei aí de ideia totalizante, né, de um controle totalizante, porque eles vão falar que a cidade está sendo monitorada 24 horas por dia, 7 dias na semana. Né, como se houvesse, né, essa possibilidade de um efetivo monitoramento da cidade completo, né, e, além disso, nas várias dimensões também, né, desse espaço.
geográfico do município do Rio de Janeiro. São 70 variáveis que você consegue acionar em tempo real do que está acontecendo na cidade. Desde o fluxo de caminhões de lixo, né, até a rede elétrica, uma série, né, de elementos, aí 70 variáveis que podem ser acionadas para você verificar o que está acontecendo, né, no espaço urbano. Claro que isso muito mais em termos de redes, né, e recobrindo esse território de uma maneira também diferenciada. Alguns dependem, né, também de algumas câmeras que fornecem a informação, e elas também são seletivamente distribuídas, né, no município, no espaço urbano. E com isso a gente tem, então... Bom, eu não falei um pouquinho mais aí sobre o vínculo, né, do SIC com o COR, talvez o Bruno depois possa, né, falar melhor ainda, mas existia, na época, pelo menos em 2012, né, a presença de um apenas representante, né, do setor militar lá dentro, para o qual eram repassadas informações, mas nem todas as informações do setor militar eram repassadas para eles. Então aí tem um jogo também seletivo, né, de informações que circulam e não circulam para essa referência mais estrita, né, da segurança a nível do controle militar da cidade. Bem, aí fala-se também, né, que se privilegiam momentos de crise ou emergência, né, e todas as dimensões da crise. Pela primeira vez na história, né, o Rio de Janeiro teria um centro capaz, né, de monitorar todas as dimensões de um problema, né, crítico que ocorre na cidade, ou seja, os momentos também mais excepcionais, né, que a cidade está vivendo e para o qual ele foi criado. Ainda que a gente considere que hoje a exceção virando regra, né, o tempo inteiro você tem uma cidade também excepcional que está sendo, de alguma maneira, monitorada. Essa ideia, então, da crise, né, e do controle é bem evidente na própria nomenclatura das duas salas principais do COR. Né? A primeira, que é a grande sala, né, de monitoramento com o maior telão aí da América Latina, doado pela Samsung. Aí tem toda uma relação também com empresas, né, que estão vinculadas. Tem esse projeto das cidades inteligentes, né, também da IBM. E a sala de crise, né, onde o prefeito pode ser acionado em qualquer lugar que ele estiver. Se ele estiver num voo internacional aí e não estiver acessível, né, aí tem, para ver a importância do COR, o próprio diretor do COR pode tomar a decisão no lugar do prefeito. Essa sala, né, os próprios pessoas do próprio COR, né, falaram que era muito, a visão que se tinha era muito próxima da NASA, né, que a própria roupa, né, dos trabalhadores também reproduzia um pouco essa que é utilizada pela NASA. Então tem uma configuração também aí interessante, simbólica, né, e essa visão é a visão que os jornalistas também têm na sala de imprensa, né, ao lado. Vocês veem volta e meia, né, os noticiários sendo emitidos por esse local. Então, aí a gente tem essa ideia, né, do papel fundamental do COR, como gestão de crises. Eles fazem questão, né, de enfatizar momentos de emergência ou de exceção, como acidentes graves, inundações, mega eventos, em parte naquilo, dá para lembrar um pouquinho aí também, né, o que a Naomi Klein chama de capitalismo de desastre, o capitalismo que gere, né, as catástrofes e as emergências. Situações de exceção que, de alguma forma, né, acabam virando regra. Enquanto que a visão, né, que o prefeito passa, e numa entrevista que ele deu, foi muito interessante a expressão que ele usou, o COR, na verdade, tem como objetivo primeiro, né, apesar de todas essas expressões aí, né, que eles próprios lá difundem da gestão de emergências, ele falou que, no fundo, o COR ele busca cuidar da população, que a população se sinta que o tempo inteiro ela está sendo cuidada. Né? Esse termo é muito interessante, né, porque passa aí aquela ideia, um pouco a ideia, né, que o Lynch aí colocou no início, né, do cuidado, né, que você tem com a população, que o Cristo, né, na imagem que ele colocou para nós aqui, teria essa intenção, não é essa, né, a prática aí colocada que a gente conhece bem pela dimensão do COR. A base técnica, então, seria esse telemonitoramento, né, o que eu chamo aí controle de geografia bruta, né, porque o que está em jogo, na verdade, é esse espaço absoluto, nessas representações cartográficas, né, das 70 variáveis que são colocadas pelo centro, e a distância entre né, esse tipo de alegado monitoramento total e a ação concreta, direta, né, no campo, no terreno, aí vai uma longa distância. Então, eu acho que é interessante, né, pensar nesse discurso, né, do controle ou do cuidado total da população e o que efetivamente ocorre, mas isso demandaria também um outro desdobramento aí da pesquisa, e cada um de nós, né, com certeza tem experiências bem claras nesse sentido para saber que não se trata desse monitoramento no nível que é colocado e muito menos nesse cuidado, né,
Bom, isso nos leva, então, a identificar a primeira modalidade, né, de contenção territorial que eu proponho aí, denominada de telecontenção territorial. Né? Ela monitora e direciona a mobilidade, uma mobilidade especialmente em rede, ou seja, não cobre todo, né, o território, obviamente, deixando sempre zonas aí que ficam fora, né, dessa cobertura. Hoje se tem um projeto, né, de câmeras externas em 10 mil ônibus da cidade, né, isso coloca bem claro esse monitoramento, né, das vias, dos fluxos, e, além disso, 1.000 veículos que foram comprados agora há pouco pela polícia das UPPs, esses provavelmente ligados mais ao SIC, né, obviamente, do que ao COR. E aquilo que eu falei, as restrições político-administrativas, né, levando em conta esse jogo ainda com as territorialidades mais tradicionais, zonais, né, da administração pública. Então, um caráter altamente seletivo, aí, no fundo, dos monitoramentos. Caramba! Avaliei mal o meu tempo aí. Por outro lado, né, a contenção física, né, que eu chamo aí de contenção material, que envolveria tanto esses projetos, né, de ocupação militarizada de territórios, quanto a construção dos novos muros através desse projeto que considera, então, o nível mais local. Vejam aí o jogo de escalas também, né, que está sendo colocado por essas políticas de segurança no município do Rio de Janeiro. Eu vou ter que avançar. A retórica, né, que vem também é uma retórica da biossegurança, né, a linha vermelha com a barreira acústica. Aí a gente buscando, né, os documentos originais dos vereadores, né, que propuseram o primeiro projeto de construção desses muros, mostra claramente, né, que a questão ali da violência, do tiroteio, era colocada em primeiro plano, muito mais do que esse discurso da barreira acústica e dos ecolimites, né, que é muito colocado também em relação ao muro do Dona Marta, né, que foi um dos poucos aí que acabou sendo construído, mas, como eu falei para vocês, hoje volta à tona, né, esse discurso da retomada. Né? O Globo teve uma série de reportagens nessas 2 semanas agora sobre o avanço, né, das favelas, sobre as áreas de preservação, que os ecolimites não funcionaram, os ecolimites mais sutis, né, e que deveria se retomar essa política dos muros, né, como se ela resolvesse o problema. Apenas no Dona Marta e na Rocinha que acabaram sendo construídos. Eu vou passar mais rápido. Aqui o que eu chamo do muro, aquele seria um muro barragem, né? Porque você tem essa ideia de barrar um fluxo numa lateral, nunca vai ser um confinamento, né? Seria um absurdo se ficasse um muro em todo o entorno, né, de uma favela, completando esse entorno. E aqui os muros dutos, como esse da linha vermelha. Aqui teve um debate muito interessante na Maré, com a própria comunidade, depois da construção do muro, porque eles não foram consultados, né? E aí você vê uma série de ambiguidades, né, no resultado da construção desse muro, algumas delas até jocosas aí, como os vendedores, né, ambulantes, que a gente sempre tem a ideia de que eles não teriam forma de entrar, né, na área ali para vender durante os congestionamentos, que eles acabam encontrando várias formas de contornar essa... E falaram até nessa pesquisa que eles estavam vendendo mais, ao contrário do que a gente imaginava, que eles não venderiam, né, estão vendendo mais porque agora as pessoas abrem mais o vidro, né, porque não tem tanto medo de que sejam ladrões que vão roubar. Vejam só, né, um dos resultados inesperados, né, da construção do muro. E aqui um outro exemplo que eu acho interessante também, uma outra modalidade de contenção, né, que contém uma parte da cidade e a visibilidade dela, né, o que eu chamo aí da contenção simbólico-midiática, comparando 2 órgãos de imprensa do Rio de Janeiro durante um ano, né, o Dia, voltado mais para a classe mais popular, e o Globo, né, você vê que são 2 cidades, os conflitos, né, violentos do Rio de Janeiro são representados de maneira muito diferente, como se fossem 2 espaços, né, distintos dentro do município do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro do jornal O Globo, e olha a diferença para o jornal O Dia, quais as áreas em que aparecem mais conflitos violentos no mapa do município do Rio de Janeiro. Né? Como se fosse uma outra cidade, a Zona Oeste, por exemplo, aparece muito mais visível nessa configuração, né, do que na primeira, voltando lá, do Globo, né, muito mais a área, né, da Zona Sul e das grandes vias, né, de circulação aqui do Rio de Janeiro. A Zona Oeste fica quase invisibilizada. Bem, eu vou ter que avançar, infelizmente, mas aí tem um tratamento um pouquinho mais detalhado, né, sobre a ideia da contenção, e disso que eu chamo de efeito barragem, né, que você não tem mais a ideia do confinamento, mas a ideia da barragem, simplesmente, e o que barra sempre tem uma forma de você encontrar mecanismos de contornamento, né, de passagem por um outro lado, como acontecem também nas grandes fronteiras internacionais muradas hoje. E aqui, sintetizando, a contenção informacional, né, por telecontenção ou contenção simbólico-midiática, a contenção material. Aqui eu acrescentei, né, isso é um outro trabalho já desenvolvido sobre os campos, né,
a ideia do Agamben, que aí seriam, né, os territórios zonais, mas com toda aquela ambiguidade do legal e do ilegal, né, que estão num limbo jurídico, né, esses campos. Isso é importante, né, destacar, não tem mais aquele caráter, né, dos territórios estatais que a gente tinha no passado. E aqui uma menção, então, final de que nesse jogo, né, de territorialidades, que eu acho que ficou mais ou menos claro para nós que, né, essas contenções jogam com múltiplas formas, né, de organização territorial, seria mais conveniente, né, talvez falar de uma multi ou até de uma transterritorialidade vivenciada, né, no presente, em que você tem a ideia do trânsito, né, e a quem é permitido, né, esse transitar, a quem é permitido acelerar esse trânsito no território, né, e quem deve ser mais restringido na sua mobilidade espacial. Não esquecendo, então, que muito mais do que simplesmente uma tecnologia do poder, né, o território hoje envolve diferentes formas também de apropriação desse espaço, né, e aí a vida dos favelados, no caso aqui que a gente abordou, né, eu deixaria esse último slide com a música aí do funk da população só querendo ser feliz, com essa definição do território da favela também como um lugar. Aí eu voltaria àquele esquema lá do início, né, daquele círculo, né, de você circular entre os conceitos, trabalhando na interseção entre o território e o lugar, né, como um espaço que efetivamente é apropriado pela população. Obrigado. Agradecer ao Rogério, ao mesmo tempo que me desculpo pelo corte, mas avançamos bastante aqui no horário. Então, agora eu apresento para fazer a exposição Miragens da Vigilância, as imagens operativas e a estética da desaparição. Tadeu Capistrano, professor do programa de pós-graduação em Artes Visuais, professor da Teoria da Imagem do Departamento de História da Arte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde realizou tese sobre cinema, tecnologia e percepção, com apoio do CNPq e da Universidade de Columbia, em Nova York, onde foi pesquisador visitante também. Realizou mestrado em Comunicação, Imagem e Informação, com apoio da CAPES na Universidade Federal Fluminense, onde também se bacharelou em Cinema e Audiovisual, após obter licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. Bom dia, gostaria de agradecer o convite da bela Fernanda Bruno e parabenizar a equipe, né, por esse evento importante. Eu não sou um especialista em vigilância, minha área é mais minha área é estudos de imagem, né, a teoria da imagem, e me interessa mais a questão da vigilância hoje, para discutir o Estatuto do Observador, né, e da observação a partir do que determinados autores, desde os anos 80, têm discutido sobre o que seria a produção de uma visão sem olhar, ou seja, um processo contínuo de abstração da visão, né, do ato de ver, né, a partir da delegação a esse sentido às máquinas. Então a gente tem autores que trabalham essas questões, né, com caminhos diferentes, como o Paul Virilio, né, e o Willem Flusser no universo das imagens técnicas, e alguns autores que retomam um certo background dessas pesquisas, né, como o Jonathan Crary, fazendo uma articulação entre vigilância e espetáculo. Então, dentro desse território que é muito movediço, eu vou tentar apresentar para vocês aqui algumas questões que me parecem servem para a gente compreender esse processo hoje de contínuo desaparecimento, né, do exercício do olhar e o que isso diz a respeito de nós como espectadores e os impactos políticos que isso tem. Bom, para a gente então começar,
é interessante frisar que esse processo de uma abstração contínua da visão tem início, de certa maneira, com os códigos da perspectiva, né, a partir do Renascimento, porém tem um marco, um paradigma, que vai ser no século XIX, com a eclosão das imagens técnicas, né, intimamente articuladas à questão da as demandas por eficiência industrial, cada vez mais a ênfase da vida relacionada ao trabalho e, dentro dessa ênfase, todo o discurso sobre o que seria o fluxo de energia, né? Ou seja, uma série de estudos da termodinâmica, do magnetismo, da eletricidade, né, que vão procurar sincronizar essa extração da energia, tanto orgânica, animal, como inorgânica, através de uma harmonia disso que se constrói em uma espécie, entre aspas, de rede, que seria a força de trabalho dentro daquela imagem das linhas de montagem que a gente já viu, né, em vários filmes do século, enfim, em várias imagens do século XIX, e que Foucault retoma para analisar a sociedade industrial. O que é interessante desse processo é justamente a emergência dessa ideia de um fluxo de energia que deve ser dinamizada, canalizada e distribuída em linhas de produção a partir de critérios de objetividade. Ou seja, como extrair disso que é demasiadamente subjetivo, o corpo, né, opaco, a fisiologia, a informação, né, e objetivar, dinamizar esse fluxo. Então, dentro dos critérios de objetividade, os sentidos humanos, eles são falhos, né, eles são perecíveis. Então, dentro desse território, dentro desse mecanismo de objetivação, emergem tecnologias de imagem que buscam objetivar a informação, né? Então, a fotografia com a representação objetiva, né, do referente, daquilo que está sendo apresentado, e também uma diversidade de atlas que esquadriam, né, essa informação visual. E aqui a gente já tem o princípio de que toda imagem que representa algo, ela já traz uma desaparição, né? A desaparição desse referente. Para nós compreendermos isso melhor, eu vou recorrer às imagens de um fisiologista muito conhecido, o Etienne de Lumaré, que é bem emblemático para a gente compreender esse processo de uma contínua abstração, ou desaparição, abstração, né, do sentido do corpo e também do sentido da visão nessa característica análoga com que vê uma forma específica. Bom, essa técnica se chama cronofotografia, né? Ela emerge no final do século XIX. Nós temos um modelo aí que está de preto e tem linhas metálicas, né? Ele vai fazer um movimento, ele vai andar ou correr, e através de um dispositivo, que é o fuzil fotográfico, daqui a pouco também vou mostrar para vocês, ele vai disparar, ele vai fotografar o intervalo de um ponto ao outro do movimento. Então, o que ele vai captar é o quê? Vai ser justamente esse traço, que vai servir para Marré, como fisiologista, estudar o tempo do movimento, né? Então, como capturar
isso que é invisível aos olhos, né, e tão importante para os estudos vinculados à própria biopolítica, né, na medida em que tempo e movimento está inerente à própria vida. Bom, o que é interessante é que aqui o Etienne Jules Marré já coloca várias questões que são atualizadas na, digamos, contemporaneidade, né? Aqui, por modernidade, esse processo de modernização da visão, esse processo de abstração, né, inerente à modernidade, por modernidade a gente compreende a criação de demandas incessantes de produção e consumo, né, a produção incessante de uma percepção em crise diante de movimentos de aceleração, desaceleração, ordem, desordem, estabilidade, desestabilização, o que é corpóreo, o que é incorporal, e aparição, desaparição, né? O que nós temos sintetizado nessas fotografias do Etienne Jules Marré, que marcam o quê? Velocidade, fixidez, uma aparição de algo espectral, né? O corpo transformado em gráfico por essa sucessão, e, ao mesmo tempo, uma desaparição, um ordenamento e um desordenamento, né, do movimento natural, através desse critério de objetividade que é a mira do fuzil fotográfico, produzindo essa imagem, então, que de certa maneira é uma miragem nesse sentido, né? Então tem essa ambivalência da miragem aqui com esse apontamento e que perdura hoje, daqui a pouco eu vou entrar nisso, nas imagens dos drones, né? Essa questão da desaparição, etc. Bom, você pode passar? Só para então vocês terem uma ideia desse processo de uma abstração, uma desaparição, pode passar. Então tem uma redução gráfica, né? Tem uma geometrização, uma matematização do visual. Então, esse processo de uma espectralização contínua do corpo é inseparável, de uma espectralização contínua do corpo, e cada vez mais a captura de uma informação por uma imagem institucionalizada vai ser inseparável daquilo que o Guy Debord, mais à frente, vai chamar de espetáculo. E aqui eu estou fazendo uma viradinha para a gente compreender essas questões na contemporaneidade. Então, o que seria o espetáculo? Seria essa relação, né, grosso modo aqui, essa relação de indivíduos a partir das imagens, né, imageados, não somente essa questão dos indivíduos representados por imagens, mas, sobretudo, essa ênfase de corpos espectralizados, né, em fluxo, isso é muito importante frisar aqui, né, e esse fluxo ele traz toda essa caracterização de mobilidade e inércia, né? Então, uma atomização que também vai ser trabalhada por esses pensadores, o Virilio e o Flusser, que enfatizaram o cinematismo e o telematismo, né? Então, como tecnologias da imagem em movimento vão capturar essa percepção do fluxo temporal através de edições, né, no contrário aqui do Marré, através de sínteses, através da montagem, né, através da síntese de imagens, e isso a gente vai ter com o cinematismo, né, com o cinematismo cinematográfico,
e como isso depois vai ser distribuído através do telematismo, ou seja, através da teledifusão, né, com a televisão, e vai servir de base para a gente pensar esse processo de informatização que acompanhou, né, a emergência da sociedade conectada ou hiperconectada, né, no mundo, entre aspas, né, globalizado. Bom, então, onde que eu estou querendo chegar? Pode passar mais um pouco. Esse é o fuzil fotográfico. Então, a gente tem, por um lado, esse critério de objetividade, essa racionalização do espectador, e cada vez mais um desaparecimento do corpo e, portanto, da visão, na medida em que essa é delegada a máquinas cada vez mais informatizadas, a máquinas que possuem esse critério de objetividade radicalmente, né, preciso, digamos assim. Essa transformação, ela também acompanha o desaparecimento de uma outra forma, digamos, subjetiva, que é a interioridade psicológica, ou seja, o psico, né? Então, nesse processo de racionalização, a interpretação da visão que pressupõe a interpretação visual que pressupõe a subjetividade, ela também sofre um impacto na medida em que, cada vez mais, sobretudo a partir dos anos 90, emerge um critério de objetividade que localiza o que outrora se chamava de funções psíquicas em funções neuronais, né? Isso também é interessante, porque se a gente for parar para analisar, para comparar a imagem de um olho e a imagem de um cérebro, o olho ele tem uma certa analogia com aquilo que está sendo visto, com uma imagem específica, né? O cérebro, ele não tem uma analogia, ele é como se fosse uma espécie de centro, uma espécie de centro operacional com várias conexões, né? Então, emerge esse observador que é cada vez mais localizado por suas determinações neuronais em fluxo do que esse observador em analogia com um tipo específico de imagem. Isso é bem interessante, por sua vez, para a gente pensar, ou seja, a gente pensa aqui em uma série de fluxos. Ontem eu estava vendo, está tendo uma feira de segurança, de equipamento de segurança em São Paulo, e me chamou a atenção que o dispositivo de identificação biométrica que estavam vendendo, um dispositivo caríssimo agora para as empresas, esse dispositivo ele não reconhece, a ênfase dele não é o reconhecimento da impressão digital, mas o fluxo sanguíneo, né? Então essa ideia também da impressão, ainda uma ideia muito analógica dentro desse sujeito desses sujeitos da rede, esse sujeito em fluxo. É interessante a gente pensar como isso também está sendo desmantelado. E onde que eu quero chegar a partir do que a gente viu no Marré? Esse sujeito ele é monitorado através dos seus traços, né, que constituem um perfil identitário modulado de acordo com o que ele acessa, do que ele procura, né, do que ele busca o tempo inteiro nessa rede modular, né, de informação. Então, talvez seja mais interessante se pensar num processo de monitoramento, né,
nesse sentido do monitoramento contínuo, né, nesse sentido do fluxo, nesse sentido mais rizomático, do que mesmo a vigilância, né, nesse sentido que eu digo analógico, falando mais das palavras. Então, é interessante esse processo de racionalização de fluxos na contemporaneidade vinculado ao observador, essa identificação por traços, esses traços espectralizados, e como, de certa maneira, a conexão com determinadas redes, e de manhã estava se falando, na mesa anterior estava se falando de algumas redes sociais como o Facebook, de certa maneira produz todo esse processo de incorporação, ou seja, os feedbacks, essa dinâmica de monitorar os feeds, a timeline, né, como isso constrói mesmo esse espírito da corporação, né, esse espírito empresarial que involuntariamente, né, acho que a maioria não usa, por exemplo, o Facebook pensando que aquilo dali é uma empresa, etc. Usa como uma rede social, tem uma percepção como aquilo fosse mais uma rede pública. Então, como tem uma incorporação velada, invisível, né, nesse processo, e isso está intimamente ligado com essas sinapses informacionais que nós fazemos toda hora, ligadas aos feeds, né? E isso tem um certo poder, um efeito. Isso é uma hipótese, né? Um certo efeito, né, aditivo, um certo efeito de dependência, né? Essa hipótese está justamente por essa construção de uma subjetividade em fluxo, né, que desde a modernidade industrial se apega, por sua vez, a efeitos âncoras, né, diante diante da desestruturação contínua. Então, procurar continuidade diante de uma desestabilização contínua, procurar estabilização. Esses efeitos âncoras, apaziguadores, a gente pode localizar no acesso, na sensação de acesso, na sensação de visibilidade, na sensação de presença, né, e toda a compulsão de conexão que amamenta uma sociedade, né, hiperconectada. E é dessa sociedade, obviamente, que a gente está falando aqui, né, e que tem um impacto a um grande contingente, né, de não conectados. Bom, agora você pode passar. Pode passar. Bom, essas são as neuroimagens, né? Então, nós temos um dispositivo que também, o que eu estou tentando fazer é um exercício mais de continuidade de uma lógica que vocês viram lá no Marré, no Etienne de Marré, do que uma descontinuidade. Então, aqui a gente tem essa digitalização, né, do cérebro e o reconhecimento de determinados fluxos neuronais, né, a partir dessa produção de imagens que são escaneadas e interpretadas pelo computador e depois vão ser, obviamente, lidas, né, com uma equação por médicos especialistas, né? Então, apesar da gente estar falando de regimes históricos diferentes, né, no século XIX e hoje, o que é interessante é como esse processo de modernização e abstração contínua do visual, né, do figurativo tradicional, se converte cada vez mais nesses dados, nesses gráficos, né? Então, a gente tem uma continuidade disso e talvez o que nós tenhamos hoje é uma radicalização desse processo que está intimamente ligado também ao desmantelamento das formas
tradicionais de trabalho, se a gente pensa também cada vez mais essa informatização da força laboral, né, saindo daquela imagem antiga dos músculos forjados para as linhas de produção, né, que impulsionaram o motor humano, para essa cognição turbinada, né, para essa gerência de todos esses fluxos informacionais que nos atravessam, né, essa vida on demand, non-stop, o tempo inteiro online. Bom, pode passar. Obviamente, essas imagens do corpo acompanham também as imagens de mapeamento de espaços, né, que constroem essa percepção territorial. E vocês conhecem muito bem essas tecnologias que constroem. Pode passar. Pode passar. Isso daí é uma neuroimagem. Pode deixar essa daí. Essas tecnologias que mapeiam o território através do Google Earth, tecnologias do GPS, tecnologias de rastreamento, né, que extraem traços, e esses traços, informações, né, que servem como dispositivos de controle e segurança de território, né? E o que eu acho interessante é a gente pensar como emergem os drones através desse tipo de aeroplano sem olho, né? Então isso é muito sintomático, né? Acho que também isso diz respeito a esse espectador em fluxo da contemporaneidade, que é um espectador que tudo vê e nada vê, né? Diante de um fluxo contínuo de informação e repetição, se vê muito e olha pouco, na medida em que essa produção contínua de imagens, ela desmantela a própria temporalidade do olhar, né? Um desmantelamento que foi também discutido, retornando ao século XIX, quando se tem uma querela sobre a produção de imagens, né? A produção de imagens produzida no corpo está vinculada à produção das imagens mentais. Quem produz muita imagem mental é considerado o lunático, o devaneio, aquele que tem uma vida imaginativa maior, né, um visionário, um alucinado, etc. Então, toda essa produção das imagens mentais, em termos de estudos científicos da imagem, ela começou a ser relegada a segundo plano. Ela está sendo retomada, né, por alguns pensadores, mas a verdade da produção de imagens cada vez mais ficou localizada nessas tecnologias, né, que emergem no século XIX. Pode passar. Pode passar. Bom, então, pode passar também esse. Mais para a gente fazer uma ponte com os gráficos, né? Com essa conversão em gráfico que eu estava falando para vocês. Então, diante dessa questão, eu gostaria de chamar a atenção diante dessas questões aqui que eu estou colocando para vocês, né? Está meio em fluxo, também meio aleatório. Eu gostaria de chamar a atenção para a obra de um artista que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, chamado Harun Farokh, que vai justamente fazer uma operação a partir da utilização dessas imagens operacionais, ou essas imagens que não são endereçadas à visão humana. Elas fazem parte de uma operação militar, científica. Então, como ele vai pegar essas imagens e, através da construção, da montagem dessas imagens, ele vai construir um discurso fílmico, né, que vai dar visibilidade ao que essas imagens, que vai dar visibilidade ao que, digamos, está por trás dessas imagens. As instituições, as corporações militares, né, as corporações empresariais que gerem essas imagens e que reduzem cada vez mais cidadãos ao estatuto de espectadores, né, dentro dessa administração desse espectro, né, que é a informação e
obviamente, dentro de uma realidade cada vez mais espetacularizada, né? Atraente e aditiva, essa realidade de um mundo de imagens, né? Bom, mas aí tem outras questões aqui que eu posso passar para vocês. Agora, no YouTube. No YouTube não, no Vimeo. Bom, então, não dá tempo de passar o filme todo. Eu escolhi o trailer já tem uma seleção, né, de imagens, onde o Farok, através da montagem, ele vai fazer essa comparação, meio que eu tentei fazer aqui para vocês, né, do século XIX para a contemporaneidade, não compreendendo de uma forma teleológica, evolucionista, mas como a atualização dessa dinâmica ou otimização cada vez maior dessa dinâmica. É interessante que o Harun Farok ele vai se interessar por essas imagens e, ao mesmo tempo, pelo Estatuto do Trabalho na contemporaneidade, né? Um trabalho desmantelado justamente por esse processo de objetificação, né, contínuo, de extração da força, humana, né? A gente, no século XIX seria energia, em termos cognitivos, né? E a sobrevivência, obviamente, das antigas formas de trabalho, né, tensionando com essas últimas. A conexão não... Oi? Bom, mas o filme vai ser uma comparação dessas imagens tradicionais, digamos, da industrialização, sobretudo imagens que dizem respeito às linhas de montagem, né, com essas imagens dos drones, com essas imagens do escaneamento, né, essas imagens, digamos, contemporâneas, se utilizando também de efeitos de montagem, né? Então é interessante como o Farok ele se coloca nessa posição de um trabalhador, mas um trabalhador no contrafluxo da automação. Bom, nós podemos... Pode passar todo. Bom, estamos com problemas de conexão aqui. Mas o que eu queria passar para vocês são mais essas ideias, para a gente pensar um certo background histórico disso que nós estamos discutindo hoje, né? E como essa visão sem olhar, né? Essa visão objetificada, ela de certa maneira diz sobre a produção dos nossos modos de ser hoje diante das imagens, né? É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Pela cara da Fernanda, temos pouquíssimo tempo para perguntas. A gente avançou bastante já, muita gente já deixou pela fome. Vamos fazer aquilo da mesma forma da primeira mesa? Fechamos em 3 perguntas, pode ser? Alguém tem pergunta ou comentário? 1, 2, mais 1? 3. Então, por favor, aqui primeiro. Thank you. I have a question for Professor Haibart. Can I say? Yes. Yeah, in English? Okay. Thank you. I am very interested in your idea of occupation. And then I like to know, when you say from remote control to occupation, that means, is that a theoretical change or the reality, physical, the change, the remote control is disappearing now, or it's still there? And then the occupation is controlled remotely, the both technology, both way of control are still there. Could you please elaborate on it? Acho que tem mais uma lá no fundo.
Opa, bom dia, meu nome é Thiago. A minha pergunta vai para o Rogério. Eu fiquei muito interessado nessa concepção de território, pensando que é a tecnologia do poder. E eu queria saber, você como geógrafo, como é que você vê esse conceito, essa significação de território aplicado no virtual? Porque tem muita discussão sobre guerra, sobre qual é o espaço, as informações que são disseminadas para outros tipos de serviços. E eu fiquei curioso para saber o que seria esse território dentro do espaço virtual. O virtual é um território em si ou você pode subdividir esse território em diversas lutas de poder? E aqui na frente. Uma questão para o Tadeu. Você falou dessa ideia muito interessante do olhar sem a visão, ou a visão sem o olhar. Nas teorias de vigilância, a gente tem um conceito para isso, que eu não sei se você conhece, mas queria saber se ele dialoga com a sua teoria, que é a ideia do inglês, o conceito de data double, que é essa ideia de o seu eu digital. E como que políticas são feitas a partir não do seu eu físico, mas do seu eu que está, o seu avatar no Facebook, o seu perfil no Twitter, e a congregação dessa informação que vira uma representação do seu eu material, vamos dizer. Ok. Rogério, primeiro, por favor. Ok. Midori. Bem, Midori... Em português, right? It's okay in Portuguese? Or... Tem alguém traduzindo lá? Sim, estão traduzindo. Você faz uma questão muito interessante, né, sobre a ideia de ocupação a partir do controle remoto e o físico. Eu tentei passar aqui essa combinação de modalidades distintas, né, porque elas ocorrem dentro de políticas do mesmo organismo de Estado, né, tanto nesse sentido de fortalecer o controle remoto, através da instalação do COR, do Centro de Operações Rio, ao mesmo tempo está sendo desdobrada a política de construção de muros ou de ocupação física militarizada das favelas, né? Então, existe aí sempre uma combinação, e eu acho que essa é um pouco a contribuição do geógrafo, né, na nossa leitura, né, de nunca dissociar essas duas dimensões. Ainda que, né, se reconheça, claro, toda uma especificidade de uma lógica no ambiente virtual, ou desse controle remoto, no caso aqui, né, o geógrafo sempre tem aquilo que eu chamo do pé no chão, né? Essa busca sempre do produto concreto, da repercussão físico-material, né, desses processos. Então, eu vi um pouco aqui, né, comparando até as nossas duas falas aqui, né, de como que o geógrafo acaba sempre tendo um olhar para outra ponta do processo, né? Ele acaba, às vezes, e reconheço, às vezes, sobre-enfatizando essa outra ponta, né, mais material, da concretude, né, desse processo e dessa dinâmica, enquanto que outros podem ficar restritos, né, a esse ambiente, como se fossem, inclusive, pegando a segunda pergunta, né, territórios também, a nível puramente virtual. Eu, pessoalmente, né, enquanto geógrafo, pela minha formação, eu não consigo visualizar ou analisar o território a partir dessa perspectiva puramente no campo que ele chamou aqui do campo virtual, né? Eu diria que uma possibilidade de resolver essa questão seria trabalhar num contínuo, né? Num extremo você teria o território no sentido mais funcional. Eu quero pegar até uma tese aí do Deleuze, que eu acho que é interessante. O Deleuze, ele trabalha com uma concepção, ao contrário do Foucault, né, muito mais ampla de território, né, que vai muito além dessas tecnologias de poder, né, e muito além da funcionalidade, portanto, do território. Ele fala que todo território tem, ao mesmo tempo, um campo funcional e um campo expressivo. Eu acho muito rica, né, essa ideia dele. Você se expressa também pelo território. Há todo um campo de imagens, né? Há todo um imaginário aí que é criado a partir dessa territorialidade. Aí eu queria propor, né, uma ideia, trabalhando com esse contínuo, num extremo, né, esse território quase que puramente funcional. Não existe nada puramente funcional, né? Mas quase puramente funcional, o caráter, por exemplo, do território de uma grande empresa que, né, traduz ali todo um cotidiano de controle físico, né, do ambiente de trabalho, até num outro extremo, esse território que seria esse puramente expressivo, ou se quiserem, nessa terminologia que a gente está usando aqui, virtual. Eu diria que aí você pode trabalhar com territorialidade, né?
E a gente poderia até afirmar que existiriam territorialidades sem território, no sentido de que não foi materializado. Né? Isso é o meu olhar geográfico, né? Nessa tentativa de fazer uma leitura geográfica. Quer dizer, território, né? Na geografia seria imprescindível que você tivesse uma base, né, material, mesmo que seja uma base fluida, digamos assim, de fluxos materiais. Né? Isso não tem dúvida. Isso o próprio Deleuze fala. Né? A repetição do movimento é uma forma de criar território. Né? O Deleuze afirma isso claramente. Né? A repetição do movimento é uma forma de se territorializar. Né? Daí o nome, por exemplo, não é desterritorializado, como muitos falam. Né? Ele tem uma repetição do movimento, né, para construir. Ele está muito mais em movimento do que fixado, mas nem por isso ele está desterritorializado. Não é a questão da mobilidade que desterritorializa, isso já está plenamente superada essa ideia. Então você tem territórios construídos muito mais no movimento do que na fixação. Né? Mas ele tem uma base material, é óbvio. Né? Tem aí um duto também, né, onde pode correr, vide aí o controle, né, dos dutos que a gente estava querendo enfatizar aqui. A própria internet, né, quem falou hoje de manhã do olhar para o fundo, né, dos cabos submarinos. Né, existe toda uma dimensão aí material que em algum momento vai entrar nessa dinâmica. Então, eu acho que a gente pode, né, no máximo, aí falar numa territorialidade sem território, até porque no campo simbólico, né, expressivo, várias comunidades, até indígenas, né, vivem muito mais, às vezes, em função da territorialidade que eles carregam no seu imaginário. Eu sempre dou exemplos Mibiá, né, os indígenas aqui guaranis, que estão sempre em busca da terra sem males. Nunca encontraram, né? Mas continuam lá na sua, né, territorialidade física, né, em movimento, traçando no terreno um ir e vir entre pontos distintos do território. Né? Isso é a territorialidade deles no sentido concreto, mas que está sendo mobilizado o tempo inteiro pela territorialidade no sentido simbólico que eles carregam. Então, todo território, obviamente, tem uma territorialidade, mas nem toda territorialidade, nesse sentido, né, que a gente está propondo, obrigatoriamente tem um território. Então, talvez no campo virtual você pudesse falar, né, de territorialidades que estão sendo desenhadas, que podem ou não, né, se concretizar, né, se efetivar, né, deixar de ser do campo puramente virtual e se transformar, né, nessa concretude. Então, eu acho que essa seria, talvez, né, uma possibilidade de solução aí do dilema. Né? Tadeu. Bom, essa questão da visão sem olhar, isso diz respeito à visiônica, ou seja, uma visão sem subjetividade, né? Como um drone, né? Um dispositivo de reconhecimento sensório, né, que traduz as imagens já para dados para serem interpretados. Quem teorizou muito sobre essa questão, sobre essa visão, sobre a visiônica, foi o Paul Virilio, né, e tem um livro específico chamado A Máquina de Visão. O que você falou do double data, nós podemos fazer uma ponte com um traço. Né? Então, nós temos, de certa maneira, no momento em que nós estamos acessando, um monitoramento, né, do que nós vamos traçando. Né? Então, esse traço, por isso que é a ponte que eu queria fazer com o Marré. Esse monitoramento desse traço que constrói o double data, que constrói esse nosso duplo digital. Né? E a partir desse duplo digital, a gente pode fazer uma ponte com esses processos de abstração também da visão, mas não é a mesma coisa. Então, a visiônica, ela não está articulada aqui com o double data, mas sim essa construção do traço, né? E o traço seria o quê? Uma racionalização do fluxo, né? Então, esse sujeito em fluxo, esse sujeito digitalizado, né, que vai ser o tempo inteiro também monitorado em fluxo. Então, o double data está vinculado a esse processo, essa questão do traço, né, e essa questão do traço, ela tem uma gênese, digamos assim, no século XIX, com os trabalhos, isso já é uma hipótese, né, que com os trabalhos do Etienne Gilles Marré. É isso, Fernanda? Eu adoraria ficar aqui mais um pouquinho e discutir um pouco mais esse monitoramento dos fixos e dos fluxos. Mas a gente tem uma agenda pesada à tarde, e são quase 2 horas da tarde. Então, às 3, em tese, nós voltamos do almoço para as sessões temáticas. Obrigado a todos, especialmente ao Tadeu. Obrigado.